Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Simultaneamente você assiste também pelo YouTube Televisão Santa Maria. No final do dia nós postamos o programa no Facebook, no Instagram, e ali você pode então, a qualquer momento acessando o programa, acompanhar o assunto que foi debatido durante o transcorrer do dia. Nossos apoiadores do programa Zona Esportiva são a Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor, ali na Astrogilo de Azevedo, número 31. Ótica de grau, óculos solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em 10 vezes no cartão. Um abraço ao Gilmar, proprietário da Ótica Santos. Nosso convidado de hoje, Henrique Braiba, ele que é preparador físico do Internacional de Santa Maria e também treinador da equipe do União Futsal, representante da cidade, o único representante neste ano no campeonato estadual. Satisfação em recebê-lo aqui, Henrique. Parece que a coisa estava encruada, mas agora está começando aos poucos a se ver uma luzinha no final do horizonte, Henrique. Boa tarde, Tess. Boa tarde a todo mundo que acompanha o programa. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Sempre acompanho o programa e vejo muitas pessoas relacionadas ao esporte, então que bom poder compartilhar um pouquinho e falar um pouco desse momento que está complicado, né? A gente vai participar no futsal com União Independente, muita dificuldade para se preparar, pois os ginásios estão fechados pelo momento que a gente vive, e a gente tentando se reinventar, tentando, né, mesmo assim, participar e representar muito bem Santa Maria de uma forma muito diferente, né, que é deixando a preparação, né, um pouco de lado e mais a vontade de participar, voltar às quadras, voltar a competir, que é uma necessidade muito grande que os atletas, comissão, né, a instituição está sentindo, e também vai servir como um parâmetro, né, para a gente dar um pontapé inicial, digamos assim, em relação à volta do futsal na região também. Com certeza. Henrique, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o Henrique. Fala um pouco para nós sobre a tua trajetória, Henrique. Jogou, bateu uma bolinha ou sempre trabalhou na execução da ação diretiva? Como é que funcionou essa passagem do Henrique pelo esporte? Eu comecei, né, sempre apaixonado por futebol, né, 7 anos já queria competir, já estava, né, eu comecei no Colégio Santa Maria, no Marista, muito pequeno, já querendo competir. Não era o irmão Paulinho? Exatamente, me lembro do primeiro irmão Paulinho. Treinador, né, professor, treinador. Um abnegado. Uma pessoa que pouco se lembra, né, mas ele fez muito pelo futebol Salão de Santa Maria. Foi a iniciação muitos passaram por ele, muitos passaram pela mão dele, muito. Sempre discreto, né? Muito, ele né? ainda é vivo? Não, o irmão Paulinho faleceu. Mas o irmão Paulinho, comecei lá no Colégio Santa Maria, né, iniciei com ele e aí fui, todo o colégio. Terminou o colégio, segui, né, jogando, e em 2000 entrei na Faculdade de Educação Física, né, continuava jogando e participava de campeonatos da cidade, joguei uma série bronze também, e aí, muito novo, né, surgiu o campeonato sub-20 da cidade, a categoria de base do futsal, e eu tinha 21 anos, 21 para 22, e aí o pessoal que eu jogava, Henrique, eu acho que tu deve ser o treinador, cara, tá na faculdade agora a gente não pode te inscrever, tu é o nosso mais velho, né, o nosso capitão, e a equipe do América, né, de Santa Maria, aqui de Santa Maria, e aí foi a primeira oportunidade como treinador, no primeiro ano de faculdade também, a gente conseguiu se sagrar campeão da cidade, do Sub-20, muito legal, né, mais o pessoal ajudando e jogando do que eu propriamente colocando um trabalho, mas já, quando tu pega um grupo, né, já começa a ir para a comissão técnica. E aí, né, até eu brinco, como um bom treinador, tive que me esforçar muito para deixar ali e cedo já decidi ir para a comissão técnica, né? Além de participar também em jogos universitários, jogando, participando, mas sempre com o olhar de já entrar para uma comissão técnica. E aí ingressei de forma profissional mesmo com o professor Sandro Couver. Sim. Né? Quando eu fui me formar, eu fiz o trabalho o final de graduação no Colégio Santa Maria, né? Fui procurar um estágio no Colégio Santa Maria com as equipes que competiam. E também fiz um trabalho que na época não se tinha análise de desempenho, essa expressão, né? Então eu fiz uma matriz de análise dos atletas, assim se chamava, né, o trabalho que eu realizava. Querendo trabalhar de forma profissional no esporte, eu fui em várias equipes. Eu fui na Malve, que na época o Ferretti, o Falcão, né, aquela ótima equipe de futsal que ficou na história, e muitas outras equipes. Fui apresentar o trabalho e tentar também lá colaborar para desenvolver o que eu estava pensando. Numa delas, fui na URI Santiago, né, onde o treinador era o Sandro Couver. Sim.
E o Sandro, né, gostou muito do trabalho e aí surgiu o convite no ano seguinte participar na equipe de Três Coroas, né, como auxiliar preparador, aí sabe como é que é, né? Era eu e o Sandro na comissão técnica. Sim, fazia parte do Exatamente, aí a gente se virava bastante lá. Então agradecer, né, o professor Sandro aqui de Santa Maria me abriu as portas profissionalmente. A partir dali trabalhei em Três Coroas, em Santiago com o Sandro, né, por mais 5 temporadas. E depois tive uma experiência em Júlio de Castilhos como treinador, na AJUC, que decidiu colocar o campeonato na Série Prata na época. Posteriormente voltei como preparador físico do professor Leonardo Couve, né, também na AJUC. E também já trabalhava como personal, né, porque preparador físico, sabe, no esporte tem aquela instabilidade. Sempre eu mantinha, né, o trabalho como personal, o treinamento funcional, também como uma fonte de renda. Uma opção, né? Uma opção. E aí, casei, veio uma menina, né, e aí para tentar ficar mais em Santa Maria, na região, eu abri um negócio, né, abri um estúdio de atividade física, o Estúdio H, e depois o esporte me resgatou novamente, né, acabei voltando para trabalhar com esporte, e aí, resumindo, cheguei em 2016 no União Independente, né, para também ficar em Santa Maria, né, no União Independente, comecei a desenvolver um trabalho e estou até hoje no União, né? Tive saídas para Santa Catarina na equipe de Mafra, justamente no lugar do Sandro Couve, né, que ia se transferir para o Uruguaianense. Tive uma saída para o Uruguaianense, também na Série Prata, que almejava chegar à Série Ouro e conseguiu. Então, em Mafra foi a Série Ouro, né, um campeonato onde tinha mais time da Liga Nacional do que propriamente do estado. Um campeonato muito desenvolvido, né? Muito bom, foi uma organizado. Experiência organizado, um campeonato num nível muito grande para mim. Não que aqui não seja organizado, claro, mas a estrutura financeira ela é maior, né? Exatamente, no momento, né, em 2018, que eu estava no momento, sim, né, tinha mais times da Liga Nacional, mais times que o Rio Grande do Sul. Então, uma experiência muito boa, né? Tive uma passagem curta por Mariópolis, a cidade do Paraná, na Série Prata também, e retornei para o União. E aí, em 2020, veio, né, o convite para participar da comissão técnica, que para mim foi, né, muito bom, da comissão técnica do Inter SM, na divisão de acesso, né, um projeto apresentado assim, de forma muito organizada, com uma vontade e uma competitividade muito grande para conseguir chegar na elite do futebol gaúcho. Isso foi, né, também por ser da cidade, ser de Santa Maria, eu também trabalhar com União Independente. Foi um convite que para mim foi, né, muito, muito positivo, porque dá para ver a vontade que a cidade toda tá de voltar para a elite do futebol gaúcho, né? Claro. E eu me senti um privilegiado por trabalhar também nesse momento e com profissionais muito bons, né? O professor Sananduva, que é um treinador que tem uma carreira como atleta muito boa. Isso é bom porque eu venho mais da parte acadêmica, né, do que da prática, na formação. Claro. E aí o professor Sananduva, né, a gente tem uma experiência muito grande, lado, né? A gente vê o outro lado e pode fazer esse equilíbrio que é tão claro. Importante. Também, né, os colegas de comissão, né, o Ed, o Guile, um cara sensacional que eu já havia trabalhado no futsal com ele e também me deu um suporte para fazer essa transição que eu digo de adaptação para Inter SM, para futebol de campo. Então o Guilherme Toqueto também um colega muito legal de comissão técnica, me ajudou bastante. E resumindo mais ou menos essa é a trajetória, né, um apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo futebol e futsal, né, e sempre tentei fazer disso a minha profissão. Então eu acho que eu me considero um privilegiado por estar, né, para a maioria da população é o entretenimento, mas eu estar engajado como um profissional dentro desse, né, dentro do esporte, para mim é um privilégio, uma satisfação todo, né? Muito grande. Não, é uma cidade onde forma muita gente, né, na área. Exatamente. E quem realmente se destaca assim é um privilégio. É um privilégio. Claro, e você merece isso porque o seu trabalho realmente você está colocando, eu já conhecia uma boa parte dele, alguma parte eu não conhecia, mas eu conhecia uma boa parte. Mas é bom que o público, o grande público, o telespectador, ele também conheça, né, o lado, que às vezes não é só o glamour, né? O cara rala muito, né? O outro lado, ele é maior até, né? Rala o lado muito, de, né? Por exemplo, deixar a família, às vezes, quando a gente mora fora, né? Às vezes não sabe isso, o futsal só te vê no sábado ali, né? Mas tu passa, às vezes, 2, 3 semanas viajando, ainda mais tu tá treinando uma equipe fora da cidade, né? Exatamente. Aí lá numa segunda, terça-feira, tu consegue vir de manhã, ver a família e voltar de tarde, tem que treinar de novo. Outro aspecto do esporte, né? A gente, por exemplo, o fim de semana é o dia do trabalho, então a gente treina a semana inteira, exatamente. Né? Isso é uma rotina, sim, a gente sabe disso, mas
tem esse lado também, que às vezes não tem o fim de semana para descansar, às vezes é um turno que tu tem para descansar, né? Não é o fim de semana inteiro, a distância, às vezes a instabilidade financeira também, né? Porque não é todas as equipes que a minoria, né, tem uma estabilidade e a maioria, a grande maioria, né, não consegue dar uma estabilidade para todos os profissionais, a gente sabe disso e luta para que isso melhore, mas sabe que é assim o mercado, então a gente luta contra isso. Mas a paixão e a satisfação, né, de estar no meio do esporte, da competição, ela é muito grande também. Com certeza. E União, agora vem uma etapa meio curta, né, que tiveram que transformar um campeonato de um ano numa fase, torneio, né? Para dizer, é um torneio praticamente, para dizer que vai acontecer, né? E está em cima aí, não tem nem como treinar, né, Henrique? É verdade, né? A gente está no momento nesse momento bandeira vermelha, os ginásios a gente não pode ocupar justamente por causa da saúde, então a gente se vê num outro momento de preparação. É bem complicado, os atletas querem, né, o momento de jogar, porque a gente está realmente acostumado e a gente vai ter que se transformar, vai ter que se ressignificar, porque nesse momento a preparação ela está comprometida, né, dessa forma que a gente está acostumado. Então a gente tem que, né, de outra forma, tentar viabilizar. Outras equipes também vão sentir, porém tem algumas equipes que vão estar à frente por conseguir treinar, né, presencialmente, e aí vão, né, com certeza num outro estágio. Mas para o pessoal entender também, a Série Ouro, que era um campeonato onde tinha jogos em casa e fora, uma fase de um play-off, né, de 16 equipes, às vezes, né, 8 equipes, dependendo da quantidade do ano. Esse ano são 10 equipes, né, no total, onde são 2 chaves com 5. Dessas 5 classificam 2. E são jogos únicos, né? Então são 4 jogos para classificar, sempre numa sede. Sempre nos domingos vai ter uma sede só, são 5 sedes que são agora para acontecer a competição, né? E não tem Santa Maria ainda, por causa do momento. E a diretoria, né, o Mani e toda a diretoria, está tentando que, se for possível, e o União conseguir uma possível classificação, quem sabe na outra etapa não trazer para Santa Maria também uma semifinal, né? Ou quem sabe também uma final. Mas a gente tem que ter paciência nesse momento, entender, né? E entender, como eu comecei falando aqui, que às vezes a gente vai ter que competir muito mais do que se preparar. Como a gente também venha conversando, né, Tesses, eu no União Independente, para a montagem do plantel, eu fiz questão que quase que 100% dos atletas já tivesse trabalhado comigo, justamente para entender com mais facilidade as orientações e no jogo conseguir, né, se preocupar mais com os momentos do jogo, que a parte tática, a novidade tática. Então a maioria do plantel, né, praticamente todo o plantel já me conhece, já conhece a minha forma de trabalhar, algum momento já trabalhou comigo. Como a gente é a única equipe de Santa Maria, eu acabei agregando 3 atletas que participaram já da UFSM, né? O Léo Rudek, o Farias, o Pedro Guerra, que é um menino que participou no Sub-20 do Atlântico de Erechim, que também já me conhece, sabem a forma, né? E eu acredito que tem uma adaptação, uma readaptação mais fácil para facilitar justamente nos jogos. E a gente vai ter que contar até nesse momento, né, com muita entrega dos atletas, porque é um momento muito diferente e que a gente consiga representar muito bem Santa Maria e também ser uma referência para que as coisas gradativamente, tudo na medida do possível, vá voltando ao nosso antigo normal. Legal. Henrique, então é no dia 27 a estreia do União, em Bento Gonçalves, contra o Bento Gonçalves. Contra a equipe da casa. Uma pedreira, Uma né? pedreira, exatamente. Vamos ficar na torcida, Henrique, que tudo corra bem, né? Certo, e que a gente consiga agora desenrolar da competição, conversar mais vezes e torcer para que a gente consiga trazer uma etapa para Santa Maria, se aqui, tudo der certo, já entre os 4 semifinalistas. Né? Seria um objetivo excelente, grande. Casa cheia, e aí sim um apoio que tu não vai ter nesse primeiro momento, talvez tu a tenha aqui em Santa Maria, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo. Sucesso para ti, né? Muito Parabéns obrigado pela tua trajetória, tá? Brilhante, sem dúvida nenhuma, e engrandece aí o nosso meio do futebol de salão. Tu que é um jovem, né? Eu tenho trazido alguns veteranos aqui do futebol de salão. Tu é um dos que estão carregando a bandeira agora da Jovem Guarda aí, com certeza vai levar muito longe o nosso nome aí. Então, obrigado, Tess. Assim como tu falou, me sinto honrado, né? Espero
quando for veterano, tu me chamar de novo para a gente contar essa trajetória, porque o esporte ele é muito interessante por isso, né? É uma vida que se acontece nesse processo, onde todo mundo faz parte, e que bom, tomara que eu possa voltar cada vez mais, né, para compartilhar esses momentos tão bons do esporte. Te agradeço pelo convite. Ou na tua próxima vida, tu conte mais histórias daqui para frente, mais histórias legais isso, aí, que exatamente, vem acontecer. exatamente. Aí, né? Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, Henrique. E nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, o convite para amanhã estarem aqui com a gente de novo ao meio-dia. Até amanhã, um grande abraço.